E o Centro Educacional Farias Costa realizou nesta sexta-feira, dia 24, na Escola Franklin Távora, uma palestra sobre o tema autismo no contexto educacional. Primeiramente, eu queria aqui fazer uma entrevista com ela, né, a Thalita, que é psicóloga, que trouxe para os professores um momento de criatividade, um momento muito rico nessa manhã de sexta-feira. Então, temos uma pergunta para você. Eu fiz várias perguntas, anotei aqui nesse papel, que durante a sua palestra, você falou sobre como o orientador, como o professor pode avaliar uma criança com diagnósticos, né, de autismo, não sei se assim se fala. Então, dentro da sala de aula. Então, fala aqui pra gente, para os nossos seguidores, os nossos internautas, entender, né, diretamente como foi essa palestra. Fala aqui como e quais são esses sinais. Sinais de autismo? Sim. Bom dia, tudo bem? Os primeiros sinais podem ser detectados na sala de aula quando observa que aquela criança está destoando do grupo. Então, o grupo inteiro senta na hora da rodinha e essa criança não consegue sentar, fica correndo. Ou na hora de brincar, um brincar lúdico, não é uma criança que consegue permanecer nesse brincar ou não consegue participar. Não consegue imitar os pares, né, as outras crianças, porque criança gosta de criança. Então, aquela criança que sempre se destoa do grupo é também um sinal de alerta. A dificuldade no contato visual, a dificuldade na fala, nas primeiras palavras, ou na comunicação, ou em compreender uma linguagem mais abstrata, todos esses são alguns sinais que podem ser observados em sala de aula. Agora vamos falar sobre os recursos. Você trouxe muitos recursos, brinquedos, gente, desenhos, pode ser através de vídeos. Então, para você entender, vai ficar passando aí enquanto a gente conversa aqui. Ideias de objetos, como eu já falei, desenhos, que o professor pode usar, né, durante as aulas, né? Sim, quanto mais concreto e lúdico for essa aula, mais esse aprendiz vai conseguir compreender. Então, no processo de alfabetização, por exemplo, se o professor traz letras móveis, jogos que envolvem essas letras, mais aquele aluno vai conseguir mostrar o que ele realmente sabe nesse processo de aprendizagem. Às vezes tem uma dificuldade na escrita, na parte motora, mas com recurso concreto, com o material, ele vai conseguir mostrar que ele sabe escrever ou digitando. Então, eu preciso pensar em várias formas diferentes que eu posso realmente acessar esse aluno. Então, quanto mais eu utilizar recursos concretos, mais eu vou conseguir acessar ele. Thalita, qual é a importância de uma palestra? Eu digo até, não foi uma palestra, para mim foi uma aula que eu também estava, né, e aprendi muita coisa. Para os orientadores, qual a importância disso para eles? É extrema importância, assim, é muito importante os gestores estarem atentos a isso, porque o principal recurso de inclusão são os recursos humanos. Então, se o gestor não se preocupa em capacitar os professores, todos os funcionários da escola, desde o porteiro, a pessoa da limpeza, o professor, essa escola não vai estar preparada para receber esse aluno, esse aprendiz. Quanto mais essa escola recebe esse conhecimento, mais ela vai estar preparada. Então, no momento de crise, no momento de dificuldade, ou mesmo em uma estimulação, o porteiro, quando der bom dia e a criança não responder, ele vai poder baixar na altura da criança, olhar nos olhos dela, garantir que faça um toque aqui, por exemplo. Então, desde a portaria, pode haver as adaptações e estimulações para esse aprendiz, mas eles precisam estar capacitados. Então, esse momento é fundamental. Eu posso dizer que essa conversa que eu estou tendo com você, com a Thalita, que eu vou já conversar também com a Márcia, ainda, né, para você que está nos assistindo, é muito pouco do que foi dito aqui, do que a gente viu, do que você trouxe para a gente, uma palestra muito rica. Então, assim, você que trouxe essa aula riquíssima,
qual é a mensagem, né, que você vai dar agora para as mães que estão nos assistindo e também para as pessoas, né, que às vezes a gente precisa saber mais um pouco mais sobre isso, né? Acredite, o impossível é possível, sim. Acredite no seu filho, acredite no seu aluno. E que se você preparar esse ambiente, estimular de forma adequada, adaptar, fizer as adaptações necessárias, fizer um plano de ensino individualizado para essa criança, acreditar nas capacidades dela, ela vai conseguir, sim. Então você precisa acreditar neles, porque eles conseguem, eles são capazes. Thalita, muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada também. Obrigada, Márcia, por esse convite, que foi muito importante também as trocas que nós tivemos hoje durante essa manhã. Bom, agora a gente vai, né, entrevistar ela, a Márcia, que hoje, Márcia, você vamos falar, a culpada disso tudo, desse momento que a gente teve aqui hoje. Os professores trouxe a Thalita, né, ela que é uma psicóloga, que veio abordar um assunto importante para os professores do Centro Educacional Farias Costa. Então vamos falar um pouco sobre o tema e sobre esse assunto que foi tão bonito, tão abordado hoje. Bom dia a todos os internados da Voz do Bem. Bom dia a você, Kézia, obrigado também pela sua participação. E, primeiramente, eu queria agradecer a Thalita. A Thalita é uma sumidade quando se trata da análise do comportamento de crianças autistas. A gente que acompanha a Thalita nas redes sociais, a gente que acompanha de perto o trabalho da Thalita, sabe dessa psicóloga renomada, dessa psicóloga humana e dessa psicóloga diferenciada. E a Thalita, ela tem uma parceria com o Centro Educacional Farias Costa, porque ela sempre nos acolhe e nos socorre, nos dando luz. E ano passado a Thalita esteve aqui para a gente trabalhar com as crianças que tinham déficit de atenção, TDAH, hiperativas. E esse ano o Centro Educacional recebeu e está recebendo muitas matrículas com crianças autistas. E nós já possuímos na nossa matrícula crianças também com autismo. E cresceu ainda mais essa necessidade da gente não só acolher esse aluno, mas também de fazer com que a escola se torne uma escola inclusiva de fato, porque às vezes a gente acha que a escola inclusiva é só aquela que matricula o aluno com autismo, o aluno com TDAH, mas a escola, para ser realmente inclusiva, ela tem que oferecer um desenvolvimento para a criança, né? Que a criança possa crescer naquele ambiente escolar, não só cognitivamente, mas socialmente, emocionalmente. E para isso acontecer, a gente precisa formar os nossos educadores, a gente precisa que os nossos educadores tenham conhecimento. E quem é que trouxe esse conhecimento para a gente? A Thalita. Pela experiência que ela tem, pela caminhada que ela tem, a experiência que ela tem, ela traz para somar para a gente. E você pode ver que foi uma manhã riquíssima, né? Então a gente sai daqui com novas ideias, sai mais fortalecidos, né? E já buscando oferecer a essas crianças autistas o melhor, né? Tentando buscar o que a gente tem de melhor para oferecer. E também eu acho que de certa forma a gente consegue dar um conforto e um apoio maior às mães, porque as mães vão se sentir mais seguras, né, de que elas podem ter certeza que a nossa equipe de professores está sendo preparada para recebê-los, para dar sempre o melhor, né? E Thalita, nós temos ainda um desafio, que eu preciso de você para vir dar qualquer dia uma palestra para os nossos pais, para quebrar esses tabus da criança autista, porque a maioria das pessoas olha para o autismo ainda como se fosse uma doença, como se fosse de incapacidade, como se fosse crianças que não que estão ali, que tem que viver, com licença da expressão, à margem. E a gente sabe que não é, né? A gente tem que ir aos poucos. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que é possível, né? Como a Thalita disse, a gente tem que acreditar, né? Então a gente sai daqui com o nosso acreditar gigantesco. Muito bem, obrigada pela sua entrevista também, Márcia. Eu que agradeço, né? Que a gente é parceiro e estamos juntos. Siga a Voz do Bem de Itapiúna.